Por hoje, eu, Grazi Raposo, estou por aqui, tá, gente? Mas se Deus quiser, amanhã a Lúcia tá de volta, hein? Ela tá, assim, com um pouquinho de sinusite, rinite. Sabe o que é isso, gente? É esse clima que tá fazendo isso com todo mundo, inclusive com a nossa apresentadora. Faz aquele friozinho à noite, de manhã, à tarde vem este calorão, aí fica bem complicado para todo mundo. Eu tenho certeza que você aí de casa, se você não está com algum probleminha respiratório, alguém da sua casa eu tenho certeza que está com algum problema. Afinal de contas, essas temperaturas mais baixas e esse tempo muito seco favorecem a disseminação dos vírus causadores de infecções como gripe, resfriados e também a Covid-19, que de certa forma ainda não está totalmente controlada. Entre as infecções bacterianas muito frequentes nesta época, podemos citar então a sinusite, rinite e crises de asma e bronquite. E não podemos deixar de citar a pneumonia, que acomete principalmente crianças e idosos nesta época do ano. E o que a gente precisa saber então para driblar esses vírus e também as bactérias? Quais são os riscos dessas doenças respiratórias e quando é a hora de procurar ajuda médica? Vamos sanar as nossas dúvidas com o médico pneumologista Fábio Antônio Gomes. Está aqui com a gente no estúdio. Muito obrigada, doutor Fábio, por estar aqui com a gente no Fala Minas. Eu que agradeço, Graziela. E é o que eu falei, né? Muito comum nessa época do ano, né? Infelizmente, esse tempo seco, temperaturas caem, então todo mundo já aparece lá no consultório, na sua clínica, eu tenho certeza, com algum probleminha. É uma época que, infelizmente, o nosso sistema respiratório, ele se adapta muito mal às baixas temperaturas e o clima seco, né? E é exatamente o que acontece no inverno. Então, os médicos chamam de fisiopatologia. O que é isso? O ar frio, ele acaba provocando uma broncoconstrição. Os brônquios, eles se fecham para se proteger. Então, isso é reflexo, né? O reflexo vagal. Há um aumento da produção de secreções pelas glândulas caliciformes, que revestem, né, todo o trato respiratório. E isso daí causa obstrução, né, leva a um aumento do trabalho respiratório e as pessoas acabam tendo mais infecções. E tem aquelas que são transmissíveis. Se puder citar aí alguma pra gente também, o que nessa época do ano seria mais comum? Então, nós temos as infecções virais. Então, o mais comum, o mais antigo, talvez seja a influenza. A gripe suína, o H1N1, o H2N3, são sorotipos do vírus. São tipos, seriam como se fossem as mutações que esse vírus tem e que causam a infecção. Nós temos o rinovírus, que causa muita asma, muita rinite. Temos o adenovírus, temos a Covid, infelizmente, que há 3, 4 anos atrás tivemos a pandemia, né, que foi uma coisa, Deus queira que nunca mais aconteça isso. Então, esses talvez sejam os principais vírus. O respiratório sincicial também é muito comum em crianças e em adultos também, temos até vacina já contra ele. Então esses seriam os vírus. Nós temos também as bactérias, o mais comum é o pneumococcus. É uma bactéria muito conhecida e ela causa as pneumonias, são as mais frequentemente causadoras. Existem vacinas contra ela também, então na prevenção nós sugerimos que tomem as vacinas. Nós temos a tuberculose, né, sempre uma coisa presente no nosso meio ainda, né? O Brasil é considerado um país moderado, em torno de 40 casos por 100 mil habitantes, né? Considerado os países mais, vamos dizer assim, mais desenvolvidos têm em torno de 8, 10 casos e tem países que chegam a 100, 200 casos. Ainda existe, né? A gente até não ouve falar muito, mas ainda é muito presente tuberculose. Ainda é. O Brasil é considerado moderado. Tem caído, né? Graças a Deus tem caído, mas ainda é presente. E nós temos depois as doenças menos comuns, mais imunodeprimidos, pacientes que têm, por exemplo, imunossupressão porque fazem quimioterapia, as crianças, por exemplo, né, nos hospitais, pacientes que têm o vírus HIV, pacientes transplantados. Então, esses pacientes acabam tendo infecções mais oportunísticas, como nós chamamos. As crianças acabam sendo bastante afetadas, né, doutor? Uhum. As crianças, principalmente com menos de 5 anos, porque o sistema imunológico não está bem desenvolvido. E os idosos é o contrário, os idosos eles já têm uma imunidade mais debilitada, principalmente por conta de outras patologias ou pela própria idade mesmo. Então, nas crianças, nós temos o vírus respiratório sincicial, que causa uma bronquiolite.
em crianças principalmente com menos de 1 ano de idade, que muitas vezes são obrigadas a ser internadas. Muito comum nessa época. Agora, doutor, qual que é o momento de procurar ajuda médica? Porque tem muita gente que vai enrolando, não, é só uma gripezinha, às vezes vai se automedicando, né? Vou na farmácia, compro um chazinho, compro um remédio, só que aquilo nem sempre melhora, ou pode demorar muito a melhorar e pode vir até a se tornar um outro problema. Às vezes a pessoa não percebe a gravidade, ela começa a se automedicar, toma um anti-inflamatório, às vezes sobrou um antibiótico do irmão, parente, vai lá e toma. O ideal, quem já tem comorbidades, por exemplo, já tem um enfisema pulmonar, já tem um quadro de asma, já tem uma doença crônica, que até faça preventivamente uma avaliação. Existem medicações que nós damos que melhoram a imunidade do paciente. Mas vamos supor que o paciente não está acostumado, então ele tem uma infecção. Se ele tiver, por exemplo, febre muito alta, 39 graus, muita tosse, começa com tosse, secreção, às vezes sai um pouquinho de sangue no catarro, falta de ar, começa a sentir mal-estar, tontura, sinais de baixo débito, esses pacientes devem procurar um serviço médico, né, com urgência, de preferência uma pessoa que já esteja acostumada a cuidar dele, se não, no pronto-socorro mesmo, nas UPAs, né, nas unidades de atendimento de emergência. Agora, muita gente até, né, eu já escutei muitas pessoas se questionando. A gente está num período que o clima fica muito seco, né? Então coloca aquele umidificador de ar no quarto, né? Principalmente para criança, mas muitos adultos também. Pode ou não pode? E se sim, qual que seria ali o período para eu deixar ligado? Porque também já ouvi falar que faz muito mal para a saúde. Os umidificadores, eles têm um lado bom e um lado ruim, né? O lado bom é que realmente eles umidificam o ar. O lado ruim é que aquilo é um meio de cultura. Então, se aquilo não for muito bem limpo, aquilo pode desenvolver fungos, bactérias mais resistentes, que ficam sendo lançadas no ar. Então, se for usar, tem que manter muito bem higienizado. Na prática, a gente não sugere muito. O que pode ser feito é, por exemplo, inalação com soro fisiológico, tem os inaladores. Faz inalação 2, 3 vezes ao dia. Procurar hidratar-se bem, ingerir bastante líquido, principalmente quem não tem nenhuma doença cardíaca, que não pode tomar muito líquido, mas as pessoas normalmente podem ingerir. Então, se hidratarem bem, se alimentarem com verduras, frutas e legumes, que têm vitaminas, com fatores que são importantes para o sistema imunológico. Esses alimentos também têm antioxidantes que retardam o envelhecimento. Ou seja, a imunidade ela tem que estar em dia também, Tem que estar em dia, isso é muito importante. Procurar ter um momento de lazer, ir num lugar tranquilo, um parque, um jardim, fazer uma atividade física. O que se recomenda é 150 minutos por semana. Então, 30 minutos por dia de uma caminhada, por exemplo, né? São medidas que melhoram a qualidade de vida e servem para todas as doenças, não é só para doenças respiratórias. Quem tem doenças cardiovasculares, doenças psiquiátricas, por exemplo, o paciente tem depressão, ele sai para fazer uma atividade física, ele melhora. Uma vez eu fui num lugar, era um castelo, não tinha janela o castelo, os que moravam ali, aqueles reis que moravam ali, tudo com depressão, porque ficavam no frio fechados ali e não entrava o sol. Então, esse contato, né, com ar puro, com a natureza, uma manhã, por exemplo, ensolarada, você sai para quem gosta de correr ou quem gosta de fazer uma caminhada, tudo isso melhora a imunidade, né? São medidas que mudam o hábito e que melhoram a capacidade do paciente responder às infecções. Até tinha uma pergunta aqui que meio que é já isso que você respondeu. A falta de cuidado com a saúde, né, imunidade baixa, isso pode levar então a uma pessoa, por exemplo, que nunca teve bronquite. Ela pode vir a contrair a doença ou até uma outra doença, ou no caso para bronquite não teria relação, mas pode ter para outras, né? O que você citou aí dessa questão do lazer, de você ter uma atividade física. A bronquite normalmente ela pode ser desencadeada por fatores alérgicos e aí o sistema imunológico tem muita influência e por fatores emocionais também. Por exemplo, os pais se separam.
a criança começa a ter asma, começa a ter crise de bronquite. Então, o emocional influi muito. Ela é considerada uma doença psicossomática, né? Vem da psique. Então, o emocional tem muita importância. A bronquite, especificamente, é muito comum também pós-virais. Então, a pessoa tem um resfriado, por exemplo, uma dor de garganta, coriza, dor no corpo, febre. Aí ela até melhora disso e depois começa com tosse. Tosse, falta de ar, aquela tosse noturna que não melhora. E aí nós fazemos os exames e constata-se a presença de uma bronquite. Então é a bronquite pós-infecciosa. Ela é um pouco diferente da asma. O tratamento é parecido, mas a fisiopatologia é diferente. Então, essas são as causas mais comuns de bronquite, por exemplo. Tem a bronquite pelo cigarro, né? Os jovens, por exemplo. Outro dia até o programa de vocês abordou isso, né? O vaping, né? O cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico. Os jovens acham aquilo elegantíssimo, mas aquilo está queimando os pulmões. Vai ter muito problema lá na frente, eu tenho certeza, e nem tão na frente assim, né, doutor? Infelizmente, ela pode causar, eles colocam aromatizantes que podem causar pneumonias gravíssimas. Agora, doutor, você citou aí aquela tosse noturna, que eu tenho certeza que você aí na sua casa, é aquele momento, a gente está bem aqui durante o dia, deitou para dormir, começa a tossir. O que é isso, doutor? Por que só na hora que a gente deita para dormir? Então, o que eu faço, né? Posso tomar medicamento, posso tomar um xarope, não tome sem consultar o médico? Existem várias causas, sabe, Graziela, para isso. Por exemplo, quem tem problemas cardíacos, quando ele deita, ele piora. Então ele começa a ter dispneia, a gente chama de dispneia paroxística noturna. Ele deita, por quê? Porque aumenta a congestão pulmonar. Ele tem dificuldade. Quando ele senta, ele melhora. Então é um sintoma, isso leva mais para doenças cardíacas. Agora, o mais comum é a asma mesmo. Ela piora à noite, porque à noite, além das temperaturas mais baixas, há uma queda do cortisol. O cortisol é um hormônio que é secretado de manhã, entre 6 e 9 horas, e que é um anti-inflamatório natural. Todo dia de manhã nós temos a secreção do cortisol. E à madrugada esses níveis são mais baixos. E esse cortisol evita o broncoespasmo. Então, à noite, as crises vêm com mais frequência. Então, normalmente, entendi. A tosse noturna aponta mais para o diagnóstico de asma ou dessas bronquites infecciosas, é mais relacionado a isso. Mas pode tomar o xarope? O xarope tem um efeito muito pequeno, ele não é o principal. Existe essa cultura de... toma um xaropinho na farmácia, né? Vai lá, o farmacêutico dá lá um xarope. Mas o efeito é muito pequeno, não adianta muito não. A tosse, vamos supor, ela está ali persistindo durante alguns dias. Seria qual o limite para você falar, opa, alguma coisa está errada, eu preciso procurar o médico? Se é uma tosse, eu acho que pode ser até um dia. Se é uma tosse que está muito frequente, muito intensa, pode ser até o início de uma pneumonia. A tosse não é só da bronquite, tem outras doenças, a pneumonia é uma delas. As causas mais comuns de tosse crônica são 3, é asma, refluxo e sinusite crônica. O que é tosse crônica? Mais de 8 semanas. Então, quando o paciente tem uma tosse que demora de 3 a 8 semanas, você já pensa mais nesses diagnósticos. Então, a gente tem que... Depende muito dos sintomas do paciente, né? Por exemplo, o paciente tem tosse noturna e chiado, sugere mais asma. O paciente tem tosse quando deita, melhora quando levanta, ele abre a janela, ele melhora a falta de ar, edema de membros inferiores, aí sugere mais um quadro de insuficiência cardíaca. O paciente tem um pigarro, muito comum também, né? Fica aquela secreção na garganta, um gotejamento pós-nasal, sinusite crônica. Ou então o paciente tem, por exemplo, ele tem uma azia, ele come um alimento, por exemplo, come um panetone, ou come uma lasanha, aí ele sente uma azia, uma queimação, refluxo gastroesofágico, que é outra causa de tosse. Tem que procurar o médico e não se automedicar. Tinha uma coisa antiga, né, no tempo de vó, que eu lembro de mãe, né, vir com um paninho úmido no álcool, colocava no peito e falava, deita aí e vai parar de tossir, né? Não funciona, né, doutor? Isso... Infelizmente, antigamente, não havia nem médicos e nem remédios, né, praticamente. Então, o que talvez ajudasse era talvez fazer uma inalação com soro, né,
Mas na época não havia. Então eram as simpatias que se fazia, não era? Não tinha isso. Então, isso infelizmente acontecia. Mas hoje nós temos um arsenal muito bom de várias medicações, que são os broncodilatadores, né, que são medicações. Os remédios para o sistema respiratório, eles são mais inalados. E nós evitamos até a via oral. Damos oral também, mas o efeito é mais rápido quando eles são inalatórios. Pois é, né, doutor? E infelizmente, essa época do ano, então, tenho certeza que a procura também é maior aí para o senhor. Acaba que tem mais procura por conta disso. E assim, a pneumonia grave, que é o que nós... Então, por exemplo, se o paciente tem tosse, febre alta e começa a ter falta de ar, ele não deve retardar a ida no médico. Eu diria até que tosse com febre mais de 3 dias tem que procurar um médico. E outra coisa muito importante, né, doutor? Você aí de casa recebeu, né? Tá lá com a receitinha do seu antibiótico. Foi na farmácia, comprou e começou a tomar. Na metade do tratamento, já tô bom, vou parar de tomar, e deixa aquela cartela ali pela metade, ou sobrando ali ainda uns 3 comprimidos. De jeito nenhum, né, doutor? Tem que seguir a risca. O ideal é terminar. Normalmente nós não damos muitos dias, normalmente é de 5 a 7 dias só. Mas o tempo que for preconizado, ele deve tomar, porque senão a bactéria pode criar uma multiresistência. E aí ele acaba... Se ele tomar demais, isso acontece, se tomar de menos também. Doutor, esse assunto a gente continua falando aqui, eu tenho certeza que ainda rende muito, meu tempo está curto, que eu ainda tenho que chamar ainda uma previsãozinha do tempo, mas te agradeço, doutor Fábio Antônio Gomes, pneumologista, muito obrigado por ter estado aqui com a gente no Fala Minas. Ô, Graziela, eu que agradeço muito, né, a confiança que vocês tiveram. E já fica o convite aí para voltar numa próxima e a gente debater outros assuntos também. À disposição. Obrigada, viu?